Se a gestação do meu primeiro romance, De Cada Morto Herdará Só o Cinismo, durou praticamente 15 anos, desde, na verdade, que eu li Um Amor, do Dino Buzzati, a história até brinca um pouco com o amor, de tal forma que o título provisório, durante algum tempo, foi Outro Amor, porque o Dino Buzzati é citado e recitado o tempo inteiro. Black Music me ocorreu muito rapidamente depois da publicação do primeiro romance. Escrevi rapidamente, me ocorreu rapidamente e foi publicado relativamente rapidamente, em 2008 no Brasil e em 2012 aqui na França pela Asphalt. A história me ocorreu exatamente no ponto em que começa a narrativa do livro. Durante o feriado de São Judas Tadeu, eu moro perto dessa igreja no Rio de Janeiro, fica uma confusão na rua tremenda, engarrafamento, camelôs, trânsito, um horror. Demora-se muito tempo para ultrapassar um trecho muito curto, que por acaso fica em frente à estação do bondinho do Corcovado, que conduz ao Cristo Redentor. Todas essas referências religiosas não têm nenhuma significação maior na história, é mera coincidência. Esse bairro, por acaso, também é o bairro onde morou Machado de Assis, a poucos metros dali, e Machado de Assis eu tendo a ver como um pai espiritual, acho que de todo escritor brasileiro. Eu acho que, querendo ou não, nós somos herdeiros dele de alguma forma. De um ponto de vista sobre a cidade, de um pouco de humor, de uma percepção de que o leitor está lá, não ignorar a existência do leitor. Nessa confusão em frente à igreja, um garoto americano de 13 anos é sequestrado por uma quadrilha de traficantes cariocas que desejam, com o dinheiro do resgate, comprar armamento de um policial corrupto. Uma história banal, a não ser por alguns detalhes meio absurdos que eu coloquei na trama. O garoto americano sequestrado, ele é negro e já tem quase 2 metros de altura. Ele planeja financiar a faculdade dele jogando basquetebol, como o ídolo dele, o Michael Jordan, e depois se tornar um trompetista. Ele é um músico de jazz, quer ser um músico de jazz, já conhece bastante para a idade. O traficante que o sequestra, o chefe da gangue, que no Brasil se chama He-Man, o personagem da história em quadrinho, e aqui na França, Misclor, é branco, louro, só que diferentemente do personagem do desenho animado, ele é fraco, ele é frágil, sobretudo perto do Michael, que é o garoto americano. Michael não, Michael, mas a moda brasileira, os traficantes transformam o nome dele em Michael. Ele é sequestrado por bandidos que por acaso vestem máscaras de Bin Laden, compradas na liquidação de uma casa de carnaval no Rio de Janeiro. Isso faz com que não apenas ele, como a própria polícia, suspeite que ele tenha sido vítima, por ser americano, de uma ação de uma célula brasileira da Al-Qaeda. Começa aí uma comédia de erros. Os traficantes não acreditam que ele seja rico e logo merecedor de um resgate, porque ele é negro. Há poucos negros ricos no Brasil. E o traficante branco certifica que é aquele mesmo que eles querem sequestrar e começa a negociação com o pai do garoto. Para aumentar a insegurança do Michael de que foi sequestrado por terroristas islâmicos, ele descobre que esse traficante, o Misclor, o He-Man, tem ao menos 3 namoradas no morro. E aí ele, com 13 anos de idade, pensa, bom, se ele tem 3 mulheres, ele só pode ser muçulmano. Aí a comédia de erros vai avançando. O FBI começa a investigar a história, sem de fato entrar nela. E por fim, ele trava um pouco de amizade, ou fica menos ali com um interesse sexual numa das namoradas do traficante, que é quem cuida do cativeiro. Leva as refeições para ele, retira os pratos, etc. Eu decidi contar essa história em 4 partes, na verdade. A primeira é o narrador onisciente, tradicional, etc., mas pensado um pouco como uma panorâmica de cinema que rodasse em frente à igreja e visse os camelôs, o trânsito e, por fim, o sequestro. Essa parte é curta, é a primeira. A segunda parte é o Michael narrando a própria história, graças a um computador que os traficantes roubaram para ele passar o tempo no cativeiro. É um dado absurdo da história, mas a história é deliberadamente surrealista. Ele conta essa primeira parte. Num determinado momento, como numa corrida de bastão, ele passa o bastão para o He-Man, que conta a parte dele da história, não a visão dele, mas a história avança com o He-Man. E o He-Man quer ser rapper em São Paulo, onde o rap é muito forte. Se o Michael quer ser jazzman, ele quer ser rapper. E ele conta a história dele como rap. É uma parte relativamente curta, mas no qual a história continua a avançar
por conta daquilo que o He-Man nos conta. Por sua vez, ele, entre aspas, passa o bastão para Jo, que é essa namorada dele, que está entre os dois ali, cuida do cativeiro e a namorada do traficante. Ela está entre os dois também em relação à cor da pele. Ela não é nem branca nem negra, ela é mulata. Ela consegue desenvolver empatia naturalmente pelo namorado, mas também pelo refém. E a Jo, ela é meio surda, porque a música negra, a favorita dela é o funk, ouvido nos bailes do Rio de Janeiro, em alto volume. Então ela ficou surda de ficar perto da caixa de som, ela fala alto, né? Parte da fala dela é escrita toda em caixa alta, como se ela estivesse berrando, né? O amor dos personagens pelo jazz, pelo rap e pelo funk deu o nome do livro, Black Music, né? É um livro que, como eu disse, surrealista na medida em que a violência no Rio de Janeiro, num determinado momento, tinha atingido um nível tal que me parecia que o realismo não daria mais conta. O realismo, por exemplo, de um Cidade de Deus ou de um Tropa de Elite, livros transformados em filme, que muita gente viu. Eu preferia a linha surrealista, pensando um pouco em Voltaire. Se não se pode rir de alguma coisa, a melhor coisa que o homem sensato tem que fazer é se suicidar.